Bom, olá pessoal, meu nome é Arthur Iago e vou apresentar para vocês um trabalho da disciplina de Laboratório 4 proposto pelo meu professor Manassés Pereira Nóbrega, certo? Então o trabalho, pessoal, é responder essas duas questões aqui, esses dois questionamentos. Usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro e a segunda pergunta, qual a importância dessa pergunta e da resposta para o professor de matemática? Bom, então vamos lá. Vamos responder aqui a primeira pergunta, certo? Usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Eu fiz uma pesquisa aqui no UOL e encontrei alguns questionamentos bastante interessantes, certo? Imagine que você utiliza somente 10% do seu cérebro, certo? De repente, descobre um jeito de usá-lo inteiro. O que seria capaz de fazer? Teria inteligência e criatividade para resolver todos os seus problemas, conquistaria tudo o que quisesse na vida, usaria superpoderes como heróis da ficção. Então essa ideia é, traz esses questionamentos assim para a gente, né? Se a gente usa só 10%, se a gente usasse o nosso cérebro todo, o que a gente seria, o que a gente teria capacidade de fazer? Então vamos lá. Aí essa pesquisa aqui eu fiz no site do G1. Um dos mitos mais conhecidos sobre o cérebro é o de que utilizamos apenas 10% de sua capacidade. Então aqui já vai um balde de água feia, porque a gente estava lá naquela ideia que a gente usava só 10%, e se a gente conseguisse usar o restante, o que a gente conseguiria fazer? Só que aqui a gente já vê que é um mito, certo, pessoal? É uma ideia é, É uma ideia atraente, pois sugere que poderíamos ser muito mais inteligentes, bem-sucedidos e criativos se conseguíssemos aproveitar os outros 90% que podemos estar desperdiçando, né? Infelizmente, isso não é verdade. Usando uma técnica chamada imagem de ressonância magnética funcional, neurocientistas podem identificar as partes do cérebro que são ativadas quando uma pessoa faz ou pensa em algo. Mesmo quando se supõe que a pessoa não está fazendo nada, o cérebro está trabalhando bastante, controlando funções como respiração, atividade cardíaca e memória. Então, mesmo quando a gente, por exemplo, está deitado, o nosso cérebro está funcionando, certo? Nada ocioso. Bom, essa palavra ocioso ela tem mais ou menos assim o significado que não funciona. Por exemplo, vamos ver como é que ele se aplica nessa seguinte ideia aqui. Se os 10% mencionados se referem ao número de células do cérebro, ainda assim a afirmação não procede. Quando qualquer célula nervosa deixa de ser utilizada, ela se degenera e morre, ou é colonizada por outras áreas vizinhas, não permitindo que as células do nosso cérebro fiquem ociosas, ou seja, que elas parem de funcionar. Elas são valiosas demais. Então, se uma célula para de funcionar, ou ela é colonizada, certo, para uma área vizinha, ou ela morre, certo? Então, mesmo que esse mito aqui, os 10% mencionados se referem ao número de células do cérebro, mesmo assim, esse seria mentira ainda, esse mito. De onde veio a crença dos 10%? É difícil rastrear a fonte original do mito. Ela não surgiu da noite para o dia. Tudo indica que surgiu ao longo do século XIX. Aí, o psicólogo e filósofo William James, que desenvolveu esse estudo aqui, certo, pessoal? Desde já eu peço desculpas a vocês por não saber pronunciar essas palavras aqui em inglês, certo? Em 1908, no conceito energia de reserva, ele afirmou que as pessoas só usavam uma fração de todo o seu potencial mental. Então, basicamente, alguém leu isso aqui e interpretou que a gente não usava todo o nosso cérebro. Só que de onde veio os 10%? Quanto aos 10%, esse número apareceu no livro de autoajuda Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, publicado em 1936 pelo autor norte-americano Dale Carnegie. Dale Carnegie, certo? Eu não consigo pronunciar direito
essas palavras em inglês. Então, basicamente, é através desses dois autores aqui que surgiu essa ideia. William James surgiu a ideia de que a gente não usava todo o nosso cérebro, e a partir desse outro cara aqui, Dale Carnegie, surgiu a parte dos 10%. Então, alguém leu as ideias desses autores e interpretou de uma forma errada. Aí, a partir daí que surgiu a ideia que a gente só usava 10% do nosso cérebro. Aí vamos ver aqui outra ideia. Algumas pessoas dizem que Albert Einstein foi a fonte da afirmação, mas ninguém que trabalha no arquivo de Albert Einstein pode sequer confirmar essa ideia. Então aqui a gente tem dois possíveis meios desse mito ter surgido. A gente não tem uma ideia assim verdadeira, por exemplo, que a gente sabe que veio dali. A gente só tem algumas ideias aqui de como ele surgiu. Aí aqui eu apresentei duas ideias para vocês, mas a gente não tem uma certa, que a gente confirme isso aí, certo? Falar em 10% é uma forma atrativa, porque oferece um potencial enorme para melhorar. Todos queremos ser melhores e podemos, porém nunca vai acontecer de encontrarmos uma porção do nosso cérebro em desuso. Então é isso aí. Então a pergunta dos 10% ela é um mito. Agora vamos... aí eu fiz essa pesquisa no... Tudo que a gente já viu até aqui eu pesquisei no UOL e no G1. Só que aí eu procurei uma fonte mais científica e eu achei um artigo aqui para a gente embasar nesse artigo aqui. Só para a gente confirmar o que no site do G1 e do UOL já falaram para a gente. Então o título do artigo é Neurociência e Educação, Realidade ou Ficção. Os autores Joana Rodrigues Rato e Alexandre Castro Caldas. Então eu peguei essa parte aqui do artigo. Aí. A ideia de que nós só usamos 10% do nosso cérebro não poderia estar mais errada. Hoje em dia, através da neuroimagem, é possível verificar a atividade de todas as partes do cérebro. O absurdo desta concepção até mobilizou alguns cientistas na procura da origem do mito. Um desses cientistas foi esse cara aqui, ó, Bayerson. Foi um dos neurocientistas que mais se indignou, advertindo que em milhões de estudos do cérebro, ninguém jamais encontrou uma porção do cérebro que nunca tivesse sido usada. Então, nesse artigo aqui, a gente só confirma as ideias que a gente já viu, certo? Só para a gente ter um embasamento científico. Agora vamos responder a segunda pergunta. Qual a importância dessa pergunta e da resposta para o professor de matemática? Como um mito pode ter tanta influência? Então foi isso que eu me perguntei no início, quando eu vi essa segunda questão. Como era que ela poderia influenciar o professor de matemática? Eu digo, não, acho que não vai influenciar em nada, porque um mito, algo que é falso, pode influenciar. Mas aí eu fui pensar do ponto de vista dos alunos. Por exemplo, uma classe com 10 alunos. 4 alunos são bons em matemáticas. Eles tiram notas boas, conseguem resolver todos os exercícios, certo? E 6 alunos não são tão bons, não tiram notas tão boas e não conseguem resolver todos os exercícios. Então, se esses 6 alunos, por exemplo, eles conhecessem essa ideia que a gente só utiliza 10% do nosso cérebro e eles não soubessem que isso era um mito, pensassem que isso fosse verdade, eles poderiam imaginar que os colegas usavam mais de 10% do cérebro, os outros 4 colegas, que eles usariam 50, 80 ou até o cérebro todo. E esses 6 alunos eles poderiam até ficar frustrados, imaginarem que a matemática só seria, nesse caso a matemática só seria para quem utiliza todo o cérebro ou mais de 10%. Então isso poderia se tornar um problema no processo de ensino e aprendizagem. Esses alunos, eles poderiam até desistir da matemática, porque a matemática não é para mim, é só para quem usa mais de 10% do cérebro.
E não só na matemática, que a gente está com o olhar voltado para a matemática, mas isso poderia influenciar também em outras disciplinas. Então eu vi do ponto de vista dos alunos, eu vi nessa concepção como poderia influenciar, certo? No professor de matemática. Aí aqui foi as referências que eu utilizei. Bom, pessoal, minha apresentação foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos aí e até um próximo vídeo.